Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Fono Pode Mais. Pode muito mais do que você imagina. Esse episódio é mais um episódio que a gente vai estar falando daquele assunto que me encanta, que move, que mexe, que é o nosso Novembro Roxo, o mês da pré-maturidade. Aquele mês que nasce aquele estiquinho de gente da Tia G, que eu fico apaixonada. Então, mais um episódio para a gente falar dessas emoções, desse mundo, né? Da UTIM, da pré-maturidade, dessas mães, dessas emoções, desse caos maravilhoso que fica essa vida, né? Tudo novo nessa família. Então, e nesse episódio, eu trago duas pessoas, gente, essas de fato, aquela falazinha da Gessandra de fazem parte da minha história. Então, não é há tanto tempo assim, mas eu tenho certeza que aqui criou-se laço nessas três aqui, sabe? Eu com uma, eu com a outra e juntas. É muito linda a história que a gente tem, sabe? Eu trago hoje para nossa mesa, para o nosso bate-papo, a psicóloga Jéssica Dadalto. Essa menina, eu chamo de menina, né? Porque ela tem cara de menina. Essa menina, essa mulher, ela tem uma experiência. O que ela faz com as angústias dessas mães de UTIM, é só ela mesma, abaixo de Deus, que pode fazer, tá? Vocês vão conhecer. E eu trago também uma querida. Ela é engenheira civil, uma mulher inteligentíssima. Mas aonde que eu conheci essa mulher? Na UTIM. Ela é uma mãe de UTIM. E como a gente estava falando, o melhor título dela, Mãe da Heloísa. Sim. Então, essa é a minha mesa de hoje. Jéssica Dadalto e Marcelise. Obrigada, Alessandra. Então, ó, gente, eu tenho uma alegria muito grande de trazer vocês aqui para esse bate-papo. Eu acho que o nosso objetivo, a gente vai alcançar, que é o quê? Levar para essas mães que estão vivendo esse momento que Marcelise viveu, que estão vivendo esse momento que você acompanha tão de perto, né, Jéssica, dentro dessa sua prática ao longo desses anos aí, essa angústia e passa por uma montanha-russa, não é meio isso, Marcelise? Exatamente isso. É uma montanha-russa de emoções, né? E aí não tinha como eu escolher outra psicóloga para estar aqui comigo, senão você, por tudo que a gente construiu ao longo, né, desse tempo aí na UTIM do Hospital Praia da Costa, né, UTIP. E você, Marcelise, assim, muitas outras mães passaram pela minha vida, eu poderia trazer cada uma aqui, e eu tive que escolher uma, né? E aí, Papai do Céu tem hora que ele direciona assim, né? E aí a gente obedece Papai do Céu, porque eu poderia trazer aqui inúmeras mães que com certeza tem cada história tão linda quanto a sua e viveu essa angústia acompanhada de realizações diárias, né? Com certeza. E eu quero começar esse bate-papo pedindo você para contar um pouquinho da sua história. Pode contar desde quando, assim, você já começou a perceber, até junto com o seu obstetra, que essa bichinha ia ser uma prematurinha. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que falar sobre esse tema de prematuridade, ele é extremamente importante. É assustador. Eu, como mãe, posso dizer que sou mãe de prematuro, é assustador, mas ele é extremamente importante. Eu acho que essa informação ela tem que, de fato, ser levada, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou, de fato, engenheira civil e, como você mesmo falou, meu melhor título é ser mãe da Heloísa. Ai, que lindo. É meu maior presente. Falando um pouquinho da minha história da gestação. O que aconteceu na minha gestação? Eu vivo uma gestação boa, porém, com 12 semanas que a gente faz aquela ultrassom, para a gente poder ver que a translucência nucal, viu que eu tinha um alto risco para ter uma pré-eclâmpsia. Uhum. E levei para minha médica, minha pressão sempre estava regulada, minha pressão sempre foi baixa. E ela falou, não, a gente vai entrar com AS e vamos controlar. E até então, eu nunca tive um sinal de nada. Minha gestação perfeita, todo percentil da Heloísa era percentil 60, em todo o ultrassom, tudo lindo. Até chegar no 7º mês de gravidez. Foi o 7º mês assustador, né? Eu fiz uma ultrassom com Doppler com 28 semanas. E aí o médico viu que eu estava tendo um percentil, foi reduzido. Ele saiu de 60 para 10. Então, houve uma redução de percentil significativa. E me levei para minha médica, né? Assustada. O médico falou assim, olha, você vai ter que provavelmente procurar nutricionista, para levar a sua gestação até o máximo que você conseguir. Pois bem, Vamos lá, né?
eu comecei a sentir umas... Eu não sei, na verdade, eu não sentia nada, mas eu estava com um estresse um pouquinho acima do normal numa sexta-feira. E eu medi minha pressão, e minha pressão estava 14/10. E eu liguei pro meu marido na mesma hora. Eu falei, amor, vamos almoçar? Vamos fazer alguma coisa? Porque eu tô muito estressada e minha pressão tá muito alta. E eu não posso deixar transformar isso numa pré-eclâmpsia. E assim a gente fez, minha pressão normalizou, segui minha vida normalmente, lavando as coisinhas da Heloísa, ajeitando o quartinho da Heloísa. Quando foi na segunda-feira, minha consulta para Natal. E quando chegou na consulta para Natal, relatei tudo para minha médica. Minha médica falou, não, vamos acompanhar. Me encaminhou qual que seria a nutricionista que eu iria. Mediu minha barriga, fez todo o procedimento. No final, vamos medir minha pressão. 16/10. E eu não sentindo nada. Absolutamente nada. Ela falou assim, olha, eu vou ter que te encaminhar para maternidade. Eu falei, como assim? E é assim... Faticamente, foi a única consulta que meu esposo não pôde comigo. Costuma ser assim. Exatamente. Ele não pôde, ele estava todo atarefado. E aí eu fui sozinha na consulta. E eu tudo que ela falava, eu digitando pra ele. E aí quando eu digitei, eu vou ter que ir pra maternidade, ele entrou em desespero do outro lado. Eu falei, calma que eu vou te ligar. Como é que é o nome dele? Saulo. Saulo, Saulo. Coitado. Ó, tadinho, tá? Ele quase virou Paulo. Quase virou. Gente, foi assim, desesperador. Eu falei, não, amor, calma, eu tô bem. Acho que é exagero da médica. Ela me deu um laudo pra mim poder mostrar no pronto-socorro. E aí ela falou, vai na maternidade. Urgente. Hoje ainda que você vai ser internada. Ok. Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, olha, eu tenho que ir na maternidade. Ele falou, não, eu tô descendo pra te encontrar. Eu falei, não, eu vou em casa. Vou tomar um banho, vamos tomar um café e depois a gente desce, porque eu não estava sentindo nada. Então, para mim, estava tudo bem, isso era só um exagero médico, né? Porque eu estava somente com 31 semanas. Eu tinha acabado de completar 31 semanas. Eu completei no domingo e tudo isso aconteceu na segunda. E fomos no pronto-socorro. Tivemos que internar. Quando eu fiz o ultrassom, o percentil da Heloísa foi para 2. Eita. E assim, o médico que fez o ultrassom, ele falou, olha... Você vai ser internada e a gente vai monitorar e pode se preparar porque sua filha vai ser prematura e ela vai ser de UTIM. Você vai estar dentro de uma UTIM. Eu gelei dos pés à cabeça e eu só sabia chorar. E eu pedi a misericórdia. Você nunca tinha entrado numa UTIM? Nunca tinha. Na verdade, tudo que relacionado ao UTIM, UTI, a gente toma um susto e a gente acha assim, acabou. E eu pensava assim, minha filha tá pequena. Minha filha tá com 31 semanas. Eu vou perder minha filha. O desespero bateu a porta. Eu só chorava. E aí, nisso, minha pressão só aumentava. Porque desesperada, né? E eu internei numa segunda-feira à noite. E aí, todos os dias, fomos monitorando. Até que, numa sexta-feira, no exame, o Doppler deu um pouquinho de alteração. E meus leucócitos estavam altos. Falou, não, hoje você vai conhecer sua filha. E eu lembro quando a médica entrou no quarto, numa sexta-feira à tarde, para me falar isso, eu entrei em desespero, segurei a mão dela e falei, pelo amor de Deus, como é que ela vai ficar? Como é que a minha filha vai ficar com tudo isso? Porque já tinham me falado que ela era pequena. Já tinham me falado que... Vai pra UTI. Vai pra UTI. Eu falei, como que minha filha vai ficar? Ela falou, calma, vai engordar aqui fora. Na ultrassom, ela tava com 1.400, tá? Na ultrassom, assim, que é uma média, né? 1.400. E aí, nasceu Heloísa, numa sexta-feira à noite, com 37 centímetros e 1,70 kg. Oh, meu Deus. 1,70 kg. O médico, antes dela nascer, falou assim, olha, é arriscado, né? Muito arriscado, porque parte prematuro, neném pequeno. Então, assim, é arriscado. E nisso eu entrei em desespero, assim, horrores. E aí eu falo que Deus colocou as pessoas certas, na hora certa, em cada partezinha, assim, do meu parto, né? Deus é Deus, né? Deus é Deus. Deus sendo Deus. Deus sendo Deus o tempo inteiro. Doutora Daisy, ela estava no meu parto, ela é pediatra, e ela falou comigo, calma, Deus sabia desse momento lá na hora que você deu beta positivo. Fica tranquila que quando a gente ora, quando a gente está aqui na sala de parto, a gente pede para Deus estar aqui na nossa frente. Aquilo me deu uma paz. Que bom. E eu falei, vai dar tudo certo. Ela falou, vai dar tudo certo, eu vou trazer sua filha para tirar uma foto do seu lado. E você vai parar de chorar e vai sorrir. Eu falei, vou. Quando ela nasceu gritando, que ninguém esperava que ela nascesse. Assim, né? Nasceu gritando, respirando sozinha, foi para o TIM, sem ajuda de nenhum aparelho, nada. A foto com nós três foi a coisa mais linda, aquela foto da família. Foi. Mas aí começou um novo capítulo, que é o capítulo TIM, que não é um capítulo fácil. Então, peraí. Ô, Jéssica, fala um pouquinho. Você é psicóloga perinatal, não é isso?
Sou psicóloga perinatal, né? Eu tenho um tempo de atuação já, uns 10 anos, com pesquisa e com prática em gestação de alto risco, mais especificamente, né? Residência na UFRJ, com maternidade. E aí o meu percurso é muito nesse lugar, a UTI neonatal, propriamente Então dita. agora você sentiu assim, o que você viu por muitas vezes, É né? aquilo que a gente vê e escreve, né? É isso De aí. fato. Então, assim, agora, eu quis que você falasse um pouco disso, só para a pessoa entender que é a psicóloga que eu trouxe para estar aqui. Quando você ouve tudo isso, você já vai sentindo como que estava a Marcelise nessas angústias, né, Jéssica? Vem um peso, né? Eu acho que tem um ponto que é sempre muito importante, porque a gente fala da prematuridade do bebê que nasce prematuro. Mas eu acho que quando um bebê nasce prematuro, a família inteira nasce prematura. Exatamente isso. E às vezes a gente tem a falsa percepção de que, porque a prematuridade já vem sendo anunciada desde a gestação, que então é como se a gente conseguisse se preparar para isso. Não. E geralmente o que se tem é uma expectativa de que sempre vai aguentar mais um pouquinho. Sim, É sempre num susto, sim. né? Sempre. O nascimento. Eu acho que é um pouco disso que você Sim, fala, inclusive. Exatamente. Então, é comum que venha num certo susto. Se a gente for parar para pensar, inclusive, independente dessa prematuridade anunciada ou não, os 9 meses, a gestação, ela vai ser muito importante para a gente poder se preparar. Se preparar fisicamente, para a gente poder preparar um enxoval, mas mais do que isso, para a gente se preparar psicologicamente. É aí que a gente vai falar do enxoval psíquico, por exemplo, né? Eu assimilar um novo lugar para mim e assimilar um lugar desse bebê na minha vida. Então, é comum, mesmo que uma gestação planejada, desejada, é comum que numa primeira notícia de tô grávida, então, opa, mas espera aí, esse bebê já existe mesmo, é isso mesmo, eu faço ultrassom, mas como é que é isso? Agora eu vou ser mãe. É comum, né? Existe um ajuste que precisa ser feito para esse novo lugar, mesmo quando a gente não está falando de um primeiro filho, né? Porque todo filho é um novo ajuste. Então, existe uma questão psíquica que é importante, né? Isso. Mais importante do que a roupinha que eu comprei para o dia da alta, por exemplo, é tudo que eu imaginei para o dia da alta. Sim. É como eu imaginei meu filho naquela roupinha no dia da alta. Quando a gente está falando de um bebê que nasce prematuro e que vai para a UTI neonatal, a gente fala de um susto, de uma ruptura, rompimento, né? Muito grande. Acho que vai além da roupinha totalmente no momento da alta. A mãe, quando ela engravida, ela idealiza todos os segundos, inclusive do parto. Sim. Como é que vai ser meu parto? Qual é o parto que eu quero? Como é o parto que eu estou querendo? Qual que vai ser a roupinha que meu filho vai vestir quando nascer, no outro dia, no dia da alta? Exatamente. Você fica imaginando tudo. E aí, quando ele vai para o TIM, isso é jogado um balde de água fria. Tipo, tudo que você planejou vai por água abaixo. Você não tem nada disso. Inclusive, você não tem nenhuma referência de como se situar nesse momento. Exatamente. Porque, assim, o bebê nasce, muitas vezes você não consegue nem sequer ver seu filho na sala de parto. Ele é direcionado para UTI. Aí eu tenho um pai de um bebê completamente perdido, porque tá preocupado com a mãe do bebê, tá preocupado com o bebê. Ele chega na UTI. Às vezes ele vai poder entrar brevemente, às vezes vai poder entrar um pouquinho, às vezes ele vai ter que esperar um tempo, né? E aí, quando ele chega e encontra a parceira, qual a primeira pergunta que ela faz? Como é que tá o bebê? Isso aí. Às vezes ele não tem o que dizer. Ele não tem a resposta, às vezes, né? Ele não tem. E mesmo que tenham dito pra ele, ele sequer teve tempo de assimilar pra poder dizer alguma coisa pra ela. Além do que, assim, meu Deus, se eu falar, será que eu não vou desestruturá-la? Eu tô tão desestruturada aquela com proteção, tudo isso. Né? Porque o homem, ele é protetor e ele não vai proteger só o bebê, ele quer proteger a amada também. Isso aí. Né? Exatamente. Então, assim, acho que essa delicadeza, especialmente no início, quando a gente tá falando dessa chegada, né, é muito importante. Daí a importância da equipe poder atuar de alguma forma nesse momento. Mas é isso, e aí é um bebê que vai chegar na UTI, e aquilo que a gente conversava um pouquinho antes, que às vezes vai estar em algum tipo de protocolo, num protocolo de hipotermia, por exemplo, em que ele está numa incubadora, completamente embaçada, e que a gente fica procurando uma gotinha que escorreu para ver o filho. E é desesperador, porque você fala, tá, tudo bem. Cadê a gotinha que eu não tô conseguindo ver? E você começa a dar a volta na incubadora tentando achar essa gotinha. Pra você conseguir ver um traçozinho que seja do seu filho. Exatamente. É um mundo cheio de emoções. E às vezes a gente vai até pensando nas condições da prematuridade, né? Quando a gente tá falando de um prematuro extremo, muito pequenininho, né? Aqueles bebês de 600 gramas, e olhe lá que a gente recebe. É muito comum que quando chega e os pais olhem pra ele, eles não conseguem identificar nada do bebê que remete à família.
Tipo assim, com quem parece? Não consigo Não tá ver nem o parecendo pé. ainda, tadinho. Quanto mais com quem. E isso traz uma angústia muito grande. E aí, isso fomenta ainda mais a percepção de uma fragilidade. Então, assim, é um bebê que eu vejo como frágil e que muitas vezes eu vou ter medo de tocar porque eu vejo nesse lugar. E muitas vezes, essas famílias, elas se veem em um lugar, Gessandra, de que elas foram as causadoras da prematuridade. Exatamente de que isso. ela é perigosa para o bebê. Então, se eu tocar... Eu vou fazer algum mal pro meu filho. A gente realmente pensa isso. A partir do momento que você tem a notícia que você vai ter um filho prematuro, você fala assim, aonde eu errei? O que eu fiz de errado na minha gestação? O que eu poderia ter feito de diferente Que evitaria, mudaria esse percurso, né? Esse final. Realmente a gente pensa isso o tempo inteiro. Então, a hora que fala assim, a Heloísa, ela ficou nesse protocolo, ela ficou no protocolo mínimo manuseio, uma semana sem, o mínimo possível, porque senão poderia dar um problema e tudo mais. Eu falava, não vou encostar na minha filha. Eu não vou, porque se eu causei isso pra ela, se eu encostar nela, eu vou fazer algum mal pra minha filha. Então, deixa quieto, deixa quietinho, eles estão cuidando bem dela. E aquela coisa assim, ficava olhando pra ela, e aí aquele chorinho, era um miadinho, não era nem um choro, era um miadinho, né? Eu falei, ai, grávida, sabe, tá chorando, tá miando, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ela é uma gata mesmo? Ele é uma gata. Então, e esse momento, eu achei muito legal a sua colocação. O pré-natal, o enxoval psíquico, o enxoval emocional. Essa mulher, ela não se preparou para aquilo, porque a gente tem que se preparar, e eu nem discordo. Aí, se eu estiver errado, você me corrige. Eu nem discordo que a gente tem que estar preparada para isso, porque a gente tem que estar preparado para coisas boas. A gente tem que se preparar para coisas boas. Então, eu preparo com o enxoval, eu preparo com a roupinha, eu preparo o quartinho, as belezas. Agora, eu vou me preparar porque ela vai nascer prematura, eu vou me preparar porque a placenta teve um descolamento, eu vou me preparar porque a minha pressão... Não, eu não tenho que me preparar para isso. Isso pode acontecer? Ok. E eu vou me assustar com isso, porque a gente foi formado para coisas boas, né? Deus tá sempre revertendo as coisas, em alguns momentos não, e isso aí já é papo para outra coisa, é outro papo, mas é esse enxoval que nunca se tem, né? Porque você não tá preparado para o que é para esse rumo. E eu tô para te falar que mesmo se você se preparar, você não tá preparado. Não tá preparado. Não tá preparada. Inclusive, essa fala que você fala, acho que é importante, assim, porque quando a gente tá falando de uma gestação de alto risco, por exemplo, o trabalho é muito para que esses pais continuem investindo e sonhando nesse filho e fazendo todos os planos para além de todos os riscos que se colocam. Isso não significa negar, né, o risco da prematuridade, o risco de alguma consequência ruim, né? Mas é para que continue se investindo. Inclusive, eu acho muito que o trabalho na UTI neonatal, quando a gente vai falando disso, né, da ideia de que, então, eu sou perigoso para o meu filho e que, de certa forma, ele está ali por conta de alguma coisa relacionada a mim. Eu acho que o trabalho é a gente conseguir fazer com que esses pais consigam entender que, se ele está vivo, isso também tem a ver com vocês. Sabe? Sim. Que existe, apesar da sensação de uma impotência muito grande na UTI neonatal, porque o cuidado que esse bebê precisa é um cuidado muito técnico, existe uma voz que ele conhece, que é a de vocês. Existe um toque de vocês que vai ser completamente diferente do nosso toque. É isso que convoca o filho de vocês à vida. Né? É esse investimento que convoca a vida. Porque se a gente for parar para pensar, o objetivo final da UTI é o quê? Eu entregar um bebê bem saudável para os seus pais. Não é entregar um bebê bem saudável para os seus pais. Eu entregar um filho para os seus pais. Sim, exatamente. Porque de nada adianta eu entregar um bebê bem saudável se vocês não puderam, durante o processo de internação, criar um vínculo, uma certa aproximação. De você poder levar para casa olhando para sua filha e falando, é minha filha, eu entendo que ela gosta um pouquinho disso, que ela não gosta um pouquinho disso. Não é qualquer bebê que estão me entregando, é a minha filha. É exatamente isso, exatamente isso. E acho que tem alguns momentos dentro da UTI neonatal que é o canguru que traz essa proximidade, que é quando realmente meu filho vai sair daquela incubadora, vai ficar pertinho de mim, dentro aqui da minha roupa, e eu vou poder conversar com ele. E você vê as reações. Quando você fala com o bebê, aquilo que você falava na barriga, você vê a reação. Vê cada sinalzinho, né? Cada sinalzinho. E ela começa a desenvolver e querer melhorar para poder sair logo. Fala, vamos, filha, você vai sair, vamos engordar. E quando eu falava isso com ela, era quando ela dava um salto de peso. Era incrível. E você vê como que o coisa, bebê... né? É o famoso canguru
não é só colinho, é Não. tratamento. Isso aí. Não é só colinho. O episódio da semana passada falou muito sobre isso. E eu fico, assim, super feliz, e eu sei que a Jéssica também vai ficar, quando a gente vê duas neonatologistas, como as duas que tiveram aqui semana passada, que falando o quê? Cara, o pele a pele é muito mais do que um colinho. É uma troca única, Sim. que essa mãe tem o direito de fazer, claro, tudo dentro de uma segurança, que elas muito bem sabem disso. Então, por isso, quando elas defendem esse ponto, esse lugar aí, eu fico super encantada, porque é isso, o benefício para esse bebê desse contato pele a pele, isso é inquestionável, Com né? certeza. E aí eu fico Acho vendo essa mãe aí, ó, que o olho brilha o tempo inteiro. A lagriminha tá aqui, ó, a Aqui, ó, gotinha tá aqui, ó. Não, sem sombra de dúvidas. O canguru tá muito além. Acho que é uma coisa que a gente tem que tentar proporcionar com segurança, claro, mas o quanto antes for possível. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, gente, durante a gestação, a gente sabe do bebê. A gente diz do bebê porque a gente diz da gente. A gente Sim. sabe como ele tá a partir de como a gente tá. E aí esse bebê nasce, ele vai parar numa UTI. Às vezes o que se vende sensação é que todo mundo sabe do bebê e eu não sei nada do meu bebê. Né? Às vezes é muito Exato. sofrida. Eu me lembro de uma mãe uma vez que ela estava entrando na UTI pela primeira vez na UTI, porque ela teve uma dificuldade inicial que impossibilitava essa entrada dela. E aí quando ela chegou, tinha uma técnica super carinhosa que estava com o bebê nesse dia. A técnica estava trocando o bebê. Aí ela trocou, ajeitou, foi botar numa posição. Aí a técnica olhou para a gente e falou assim, não, eu vou botar ela nessa outra posição, porque ela gosta mais dessa. E pegou e falou isso, brincou e saiu. E isso atinge a mãe de alguma forma, porque ela fala assim, nossa, Jéssica, eu percebi, é muito cuidadoso, que pessoa maravilhosa, mas assim, ela sabe mais do meu filho do que eu, assim. E era a primeira entrada dela. Depois de um tempo, ela sabia desse bebê muito mais do Muito que mais a que técnica, do que a outro, gente. né? Inclusive, eu acho que o processo da internação é poder permitir com que vocês vão entendendo que se sabe, tem um saber que os pais têm sobre esse bebê, que a equipe só técnica os não pais tem. têm, né? E que é isso que vai sustentar o filho de vocês em vida. Assim. A gente consegue ver o que está incomodando, o que está com fome, se está esquema da exposição, a gente consegue ver pelo olharzinho do bebê. Realmente. Marcelise, a Heloísa chegou a qual peso? Regredido, né? Porque o bebê nasce e ele Ela não tem... chegou a emagrecer. Ela não perdeu? Ela só engordou desde que nasceu, graças a Deus. Então ela nasceu com 1,70 e Na foi de 1,70 para cima. Foi, né? isso aí. Na primeira E que medição, é muito comum, o bebê, ela poderia ter chegado a 970 ou até menos, pode né? até ser que ela tenha emagrecido um pouquinho, mas como ela ficou uma semana no protocolo de mínimo manuseio, não foi pesada Não por se pesou. por uma semana. Então, se ela perdeu ali... Exatamente. Ela foi pesada com 10 dias depois que ela tinha nascido. E aí, nesses 10 dias, ela engordou 50 gramas. O que eu falei, graças a Deus. A médica já tinha me preparado, olha, ela pode ter perdido e tá tudo bem, tá normal. Mas graças a Deus ela só engordou. Pode ser que nessa primeira semana ela tenha emagrecido, porém, ela recuperou aí, nos 10 dias. E como que era para você quando você chegava? Então, por exemplo, porque a gente volta nesse assunto de que a gente está falando, e pode estar falando para mães que vão passar pelo que você passou. Sim. Né? Gestantes, enfim. Ou mães que passaram por uma história um pouco diferente da sua. Mas como que foi o momento de quando você pôde ir até a UTIM? Eu não sei em que estado você ficou pós o nascimento, mas foi quanto tempo? Foi dia? Foi hora? Foi como? Eu tive ela na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, eu tomei café, já fui ver minha filha. Ah, tá. Já quis correndo ver Foi minha cesárea? filha. Foi uma cesárea. Eu fui correndo, fui ver minha filha. Ela tava bem, tava na foto, tava bonitinho, tava nesse protocolo que parece que tá dentro do útero, que ele é mais úmido, e a gente ficava realmente procurando a gotinha. E eu fiquei lá com ela o dia inteiro. Eu saía quando eu não estava aguentando mais de dor, porque cesárea, a gente tem um cômodo. Sim. Eu ia pro quarto, deitava um pouquinho, voltar pra ficar com minha filha. Tirava um pouquinho de leitinho, no comecinho era só aquelas gotinhas, mas que pra ela era suficiente. Que pensar que a minha filha começou a mamar 1 ml a cada 3 horas. Assim, Sim. é surreal. A colostroterapia. Exatamente. E é muito... Quando a primeira vez que eu vi minha filha, e ela tava com um óculosinho, né? E tava De na proteção foto. da fototerapia. Exatamente. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto ver ela rapidinho. Mãe, rapidinho. Aí desligaram a foto. Olha rapidinho. Olhou, até abriram a portinha assim. Olha, pode olhar rapidinho. Fecharam. Não pode, mas foi questão de
nem 30 segundos, acho que nem foi isso. Mas pra mim foi um momento tão lindo, Foi assim. eterno, né? Nossa, que eu pude ver minha filha. Não pude tocar. E aí, essa parte dessa primeira semana, pra mim, acho que foi mais desafiadora, porque eu não podia tocar na minha filha. E eu ficava... Não é que eu não podia, até que eu poderia colocar a mão, né? Mas eu fiquei com medo. Porque como tava protocolo, me manuseio, eu falei, gente, se eu encostar e eu fizer algum mal, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha cabeça? Então, eu não encostava. E aquilo mexia comigo profundamente. Eu chegava em casa todos os dias chorando. Falava, minha filha não vai lembrar de mim. Minha filha não vai saber quem eu sou, porque... Oh, meu Deus. E aí... E outra coisa que eu falava assim, gente... Claro que vai saber quando vocês entram lá dentro. Eu vou te falar que muda parâmetro. Muda tudo. Depois eu fui vendo isso com o tempo, mas até eu perceber É a sensação isso... inicial. Né? E eu falava, gente, minha filha só escutava minha voz, minha filha não tá escutando minha voz. Nossa, ela tá se sentindo abandonada, ela tá achando que a mãe dela abandonou. Então, é um sentimento tão ruim, assim, que a gente fica logo nesse começo, e que eu tive que trabalhar mentalmente, até porque para não passar isso pra neném. E aí foi um processozinho, tá? Não foi fácil, não. Eu falo que dentro de uma UTI neonatal, a mãe, ela vive uma montanha-russa de sentimentos. Tem dia que ela vai estar ótima, tem dia que ela não vai estar tão bem. Tem dia que ela vai estar levando, né? Vai estar... Vamos lá, vamos deixar aqui como é que tá a brisa e vamos embora. Mas não é fácil. Uma vida de mamãe... Porque, nós, igual eu te falei lá no início, a gente tinha uma ideologia do parto. Como é que ia ser o parto? Ah, acabou, eu vou levar minha filha. Sim. E não aconteceu nada disso. Sabe assim, eu falo, gente... Eu tava aqui pensando assim, eu não consegui tirar nem as fotos grávidas. Se ela perguntar quando estiver maior, vai achar que eu não sou mãe dela, gente. Ô, Jéssica, como que é lidar com essa puérpera e cuidar dessas emoções que você acaba cuidando ali junto, né? Toda uma equipe que tá ali abraçando, a gente sempre falou muito disso, né? Chega uma hora que eu tô muito perto delas, mais do que qualquer outro terapeuta dentro da UTIM, por conta da amamentação. Sim. Mas como que é lidar com essas mães? Você vê muita discrepância de uma mãe para outra desses prematuros? Ou resume tudo mais ou menos na mesma coisa? Faz tudo uma panelada só. O sofrimento, ele é sempre muito particular, né? Então, assim, é muito particular. A gente tem um hábito, às vezes, quando a gente quer acolher o outro, que a gente fala assim, eu sei o que você está sentindo. A gente não sabe, mesmo se a gente está passando por uma situação muito similar. A gente não sabe o que o outro está sentindo. A gente pode supor, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é um sofrimento que é sempre muito particular. Mas eu acho que o trabalho é justamente de tentar pôr em palavras todo esse sofrimento, toda essa intensidade do início da internação, do processo da internação, da frustração, da culpa. É muito importante, assim, quando a gente tem um psicólogo dentro da UTI neonatal, que também os pais se autorizem a falar isso. Porque às vezes a gente está num sentimento de culpa tão grande que a gente não se permite falar. Tem muita coisa que a gente não se permite falar porque a gente tem medo de acontecer. Por exemplo, a gente tem medo de falar que a gente tem medo do nosso filho morrer. Sim. Porque vai que morre. Vai que eu falo isso. Aí você vai achar que morreu porque você falou, porque tá desejando aquilo. Exatamente. Sim. Então, assim, o trabalho, muitas vezes, com esses pais é de tentar pôr palavra, de tentar permitir que eles falem disso para que alguma elaboração desse processo seja possível. Para que, então, algo dessa culpa cesse um pouco. Para que eu entenda aquilo que eu dizia no início, de que não é uma questão de que ele está ali internado na UTI porque eu fui um perigo para ele, mas que se ele está vivo tem algo a ver comigo, né? Então, eu acho que o trabalho é muito nesse sentido. Inclusive, e isso junto com outras variáveis, é claro, é o que talvez possibilite que algumas mulheres e alguns pais consigam viver isso com um menor sofrimento ou maior, né? Se eu consigo dar mais sentido para o que está acontecendo. Porque uma coisa que a gente vê na UTI, às vezes, tem famílias que estão tão amedrontadas com tudo, que elas não se autorizam a ficarem felizes com algumas coisas que acontecem, né? Eu não me permito ficar feliz pelo colo pela primeira vez, às vezes. Nossa. Isso, às vezes, acontece. Por exemplo, a gente autoriza, vamos fazer mêsversário dentro da UTI. Pode ser feito. Muitos pais fazem, mesmo com filho super grave, no sentido de entenderem disso como um marco importante para o filho e tudo mais. Tem mãe que não. E algumas mães
Por isso que eu digo, gente, a gente não pode ter protocolo assim, vamos fazer todos os mês-versários. Para alguns pais, isso pode ser extremamente dolorido, porque não é um mês de vida, é um mês de UTI, é um mês de dor, de sofrimento. Então, a gente precisa ter um certo respeito. Então, acho que é isso, é um poder convocar, para colocar palavra nas coisas mesmo, para tentar dar algum sentido para isso que não faz sentido nenhum. E é interessante essa colocação sua, porque quando a gente imagina assim, colocar palavras, né? E deve dar um alívio, e a Marcelise pode responder isso, deve dar um alívio quando você coloca para fora aquilo que você está sentindo, às vezes com a psicóloga, às vezes com o pediatra, com o neo, às vezes com a fono, ou às vezes com o esposo em casa, mas esse colocar para fora, né? E você entender que ter esses medos, como o medo de que o filho vai morrer, é normal. Né? É normal porque é um universo diferente, né? A gente está vivendo uma questão que a gente não estava esperando aquilo, não estava preparado para aquilo. E realmente acontece muito isso, tá? A gente realmente entra no desespero, a gente quer chorar todos os dias, a gente chora todos os dias, seja em casa, seja na UTIM, a gente chora. E a gente poder colocar para fora, e é difícil a gente externar aquilo que a gente está sentindo. Mas quando a gente consegue realmente... Parece que o processo fica mais fácil de lidar. O dia a dia fica mais fácil de você conviver com os obstáculos, com comemorar as vitórias, comemorar o primeiro colinho. Gente, o primeiro colinho foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu chorei tanto no primeiro colinho. O primeiro colinho foi quanto tempo depois que ela tinha nascido? Foi 8 dias depois de nascido. Porque quando ela saiu do protocolo, no outro dia tava eu lá. Tô esperando, tá, gente? Quando puder, eu tô aqui, tá? E era assim que ela fazia. Nossa, escolinha assim. Tá, a hora que puder. Era assim mesmo. Eu costumo dizer, deixem claro, nada é óbvio. Não, nada é óbvio. Agora vamos pro meu momento. Sim. Como que era bem antes, né? Porque a fono vai intervir. Eu posso intervir com 1,1 kg, com 1,2 kg. Eu posso intervir de várias formas, bem mínimo manuseio. Não vou fazer estimulação intraoral, né? Não é o nosso objetivo naquele momento. Mas a intervenção, normalmente, ela é depois de 1,5 kg, né? Antes, às vezes, o bebê está muito instável, e, né, essa prematuridade extrema e tudo mais. Como que foi essa construção na sua cabeça de que o primeiro colinho estava acontecendo, o canguru estava acontecendo, o pele a pele, né, que é a campanha do nosso Novembro Roxo esse ano, o contato pele a pele, né, bater bastante nessa tecla, que a Jéssica ama com paixão, que tem que fazer, né, o contato mesmo. Como que foi isso na sua cabeça quando você já deu o colinho, quando você já fazia o canguru, mas como que era isso na sua cabeça pensando assim, ela vai mamar, ela vai sugar, ela vai vir pro meu peito. Como é que foi isso? Era meu sonho. Eu falava, gente, como é que vai ser quando ela encostar no meu peito? Será que ela vai pegar? E aqui eu ficava pensando, imaginando como é que seria. E acho que foi 1000 vezes melhor do que eu imaginei. E eu falo que a Heloísa quebrou um pouquinho de protocolo, né? Que ela falou que é 1,5 kg, só que a Heloísa é muito pra frente, né? Sim. A Heloísa é muito pra frente. Ela tinha 1,300. Viu como é que eu tô boa de 1,300. Ela foi, quando a G ia fazer uns exercícios com ela, já pegava, já queria sugar, e ela foi pro meu peito já sugando. E foi a sensação mais incrível do mundo inteiro. Nossa! A gente, como eu imaginava, eu já tirava o leite para ela desde que ela nasceu, era na mão, colocando para ir na sondinha dela, bonitinho. Mas ela vinha pro meu peito. Você tinha pouco leite, né? Pouquinho, gente. Eles ficavam brincando que era igual a vaca. Era que esguichava. Esguicha ainda. Fácil. Sim. E, nossa, ela vinha pro meu peito. Foi a sensação mais incrível do mundo. Quando a G virou para mim e falou assim, um dia antes, eu tinha chorado copiosamente. Porque eu vi todas as mães dando mamar pro filho. Todas. Eu era a única que... Era muito difícil. Eu era a única que não estava dando mamar pra minha filha. E eu falava, gente, eu vou ter que esperar até 1,600 pra me dar um mamar pra minha filha. Como é que eu vou ter que esperar 300 gramas? É muita grama. E eu chorava muito. E quando a G virou pra mim e falou bem assim, eu vou colocar sua filha no seu peito hoje. Eu falei, o quê? Ela falou, sério. Eu falei, agora? Eu falei, agora. Eu sentei, pode vir. Igual criança, gente. Pode vir. Mais ou menos isso. Era como se eu estivesse ganhando o presente mais incrível. E realmente era. Era ter esse contato com a minha filha. Minha filha pequenininha, miudinha. Eu não tinha, como eu não sabia que eu ia dar mamar, não tinha levado almofada, não tinha levado nada. A gente improvisou com as cobertinhas dela aqui pra ela ficar aqui no jeitinho. E ela veio pro meu peito.
Claro que ela não vai ter dado aquela sucção, mas ela olhou, ela sentiu o cheiro, já abriu a boca e já foi pra cima. Eu falei, gente... Isso eu quero... Desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho, Jéssica. E aí, é isso que eu quero falar, até para quem tá assistindo a gente. Porque, às vezes, você tem um bebezinho, seu bebezinho já tá com bem perto de 2 quilos, e não estão deixando seu bebezinho ir pro seu seio ainda. Cada caso é um caso, é tudo muito né? Ou, às vezes, o bebezinho já tá com 1.700, 1.800, não é tão prematuro quanto o bebezinho da Marcelise, mas vai pro peito e não responde e tal. Cada um é um. Uma coisa é certa, o que essa Heloísa fez, você não tem noção. Porque, primeiro, eu fazia o estímulo, ela buscava. Eu tô aqui, ela ia, eu falava, gente, essa menina vai sugar horrores. Marcelise, leite esburrando. Quando eu comecei a poder fazer o estímulo intraoral, Jéssica, ela sugava de um jeito que eu falava assim, cara, que dilema do profissional. Eu sei a alegria que vai ser para Marcelise. Eu sei o quanto isso vai ser importante para ela, sobretudo, e para Heloísa. Mas eu não posso deixar muito tempo, diferente de um monte de outros bebês. Porque os outros bebês iam e não fazia nada. Ela tinha a resposta. Então, como ela tinha a resposta, o meu discurso com a Marcelise era, ela vai ficar menos tempo. E até para ela, como internalizar, né? Exatamente. Como internalizar isso de que não posso ficar mais, assim. Não, pra mim, como eu já estava na fase que eu só poderia colocá-la no peito com 1.600, quando ela falou assim, não, você pode, mas não pode ficar muito. Eu falei, graças a Deus. Pelo menos eu posso ficar um pouquinho. Eu posso. Eu falei que eu comemorava cada pequena vitória. Igual... isso a Marcelise sempre fez mesmo. Nossa, porque minha filha, por exemplo... Fundamental. Porque ela nasceu sem precisar de nenhuma ajuda de nada. E acabou que no outro dia ela esqueceu de respirar, teve que ir pro CPAP. E ela ficou... Esqueceu de respirar. Esqueceu de respirar é máximo, né? Ela esqueceu que tinha que respirar. Opa, nasci, esqueci. E ela ficou no CPAP. E aquilo mexeu comigo, obviamente, porque ela nasceu sem precisar, tudo. Mas eu falei, não, calma, um dia após o outro. Quando tiraram, aí a médica falou, você viu que tiraram, doutora Rayane, linda, maravilhosa. Pode mandar beijo. Então, beijo, doutora Rayane. Você viu que tiraram, tá linda. Eu falei, tá linda. Ela falou, mas olha, você tem que se esperar que pode ser que a gente tenha que voltar. Eu falei, tudo bem, eu tenho que comemorar essa vitória. Já tirou, tá fazendo desmame do CPAP. Pra mim, ótimo. E não precisou voltar. Porque a Heloísa também pra frente, não precisou. E assim, eu comemorei cada pequena vitória. Então, quando a G virou pra mim, vou pôr no seu peito. Eu falei, sério? Eu falei, então, pô. Ela falou, mas não pode ficar muito. Eu falei, não, tem problema. E eu olhava no relógio, quando dava, porque eu sabia também que se ficasse muito, ela poderia perder peso. E eu não queria jamais fazer nada que pudesse prejudicar minha filha. Então, eu dava, acho que eram 5 minutos. Gente, já deu 5 minutos. Já deu. Eu aviso que já deu. Eu já monitorava. E eu sempre, a Jéssica sabe disso, a gente sempre tem um carinho, né, Jéssica, de vai ficar no peito só 5. A Jéssica sempre pergunta, Gê, e aí? Vai ficar quanto tempo e tal? Vai ficar só 5 minutos? No caso da Heloísa, não dava mesmo, porque a bichinha era pra frente. Mas no colo vai continuar. Sim. Né? E se é uma coisa que eu amo, ela pode ficar no contato no peito 5 minutinhos. Mas o restante da dieta que vem, que é o leite que já foi ordenhado, no colo da mãe, porque ela tá ali. Isso aqui é o meu lugar de saciedade. Sim. Né? Eu acho que esse vínculo é muito importante, né, Jéssica? Eu acho que tem uma coisa importante que a gente fala sempre isso no hospital, isso é uma coisa que eu levei pro meu consultório com as minhas injeções e as minhas cuecas, assim, né? Que é a ideia de que quando a gente põe no peito, lá no início, na UTI, a gente não tá pensando em mamar propriamente dito. A gente brinca que é um namorinho, né? Sim. Assim, é pra ele sentir a posição. Qual é a posição que você se sente confortável para segurar? Pra ele Qual se é a sente posição em que ele se sente confortável? Porque para a amamentação ela funcionar, tem um aspecto emocional que tem que estar rolando e tem que ter algum prazer, né? Tem que ter um conforto. O prazer tem que ser bilateral. Exatamente. Sim. A verdade é que o que faz com que uma mulher ela sustente, continue amamentando, não é a gente saber que o leite materno é lindo, maravilhoso. Isso óbvio, já... É o prazer que se coloca nisso. Sim. Até porque se aquilo vira um sofrimento, talvez a gente se afaste do bebê, né? Então, assim, é esse prazer, é esse estar junto, é entender que tá para além do leitinho, né? Exatamente. E realmente era além do leitinho. Você via nitidamente como ela evoluiu
quando ela começou a vir pro meu peito. Claro que no começo não era sucção Não era tanto nutritiva. leitinho. Não era leitinho, era mais o contato. Aham. E ela deu um boom, assim, que foi naquela primeira semana que você até virou pra mim e falou assim, sua filha tá gorda. Ela engordou. Ela está obesa. Ela engordou 165 gramas de uma quinta, que era E de filha pesada. número você entende muito bem, De né, número Marcelo? inteiro. Gente, a pessoa que transformou medicina em matemática. Foi. Porque o Essa é desespero da mãe, Marcelismo. gente, o desespero da mãe era muito grande. Quanto que eu vou levar? Porque a previsão que a médica falava comigo, ó, pela medicina, ela tem que ficar aqui até mais ou menos. Pode ficar mais, pode ficar menos. O período que faltava pra gestação. Eu falava, gente, eu não vou esperar até final de setembro pra tirar minha filha daqui, não. Quero minha filha na minha casa. Vamos calcular. Peraí, deixa eu fazer uma parte aqui. Gente, isso que ela vai contar agora, você não toma como regra pra sua vida, não, tá? Jéssica Abstrai. caminha comigo, abstrai. Eu quero que ela conte sim, mas você não precisa seguir o exemplo dela, até porque, deixa eu te contar, ó. Ela é engenheira. O marido é arquiteto. Aí virou 2 da matemática. Esse povo era a perturbação de toda a equipe na UTI. É verdade, tá? Mas conta, vai lá, porque a planilha deu certo e bateu, vai. E a gente começou a fazer cálculos de ganho de peso da Heloísa. A médica falou assim comigo, olha, 20 gramas no dia que é o certinho pra ganhar, né? Tá tudo ótimo. Beleza. A gente começou a fazer os cálculos dela. Qual era o máximo que ela ganhou? Qual que era o mínimo? A gente descartou as extremidades, fizemos a média. A média. A média ali e fizemos o E os cálculo. médicos falavam o quê com você, minha filha? Você é doida, gente? Isso não vai dar certo, Medicina não, gente. não é matemática. Mas engenharia é. Engenharia é. E essa engenharia Deus fez e foi formada aqui, ó. Exatamente. E aí a gente começou a fazer os cálculos. Quando ela deu o boom de peso, que realmente era muito acima do que estava nas médias, né? Diminuiu o intervalo que ela iria sair da UTIM. E aí eu até brinquei com a doutora Rayane. Falei, ó, pela minha planilha... Pela minha planilha, Jéssica. É pela minha planilha. Pela minha planilha, ela chega aos 2 quilos. Aí eu até brinquei assim, dia 4 ela chega aos 2 quilos se ela ganhar 20 gramas. Se ela ganhar 25, ela chega dia 1º. Eu brinquei assim. Aí ela começou a brincar, minto, primeiro tinha sido dia 11. Ela, não, dia 11 de setembro não é uma data muito boa pra tirar neném, não. Eu falei, não, mas se ela ganhar 20, brinquei assim, se ela ganhar 25, ela sai dia 4. Aí nisso ela ganhou um pouquinho mais de peso, que era mais do que os 20. E aí mudou a planilha. Aí eu falei com ela... Mudou a planilha. Eu falei, ó... Gente, esses médicos... Surtavam. Aí eu virei a doutora Maria, não, mudou, tá? Aí ela falou, como assim? Eu falei, porque até na pesagem de quinta-feira era dia 4 de setembro, agora é dia 1º. É dia 1º. Dia 1º. Ela, tá bom, então tá, dia 1º eu vou te dar alta então. Eu falei, dia 1º ela tá com 2 quilos, pode ficar de certeza. E realmente, dia 1º ela tava com 2,5 kg. Dia 1º ela estava com 2,5 kg, aí eu fiquei no hospital e tive alta no dia 2. A minha planilha funcionou. Gente, pra quem estiver procurando engenharia Aí, ó. Não, engenheiro pra minha vida, Marcelise, arquiteto pra minha vida, o Saulo. Porque, ó, tudo... Agora, Jéssica, nas emoções, tem isso ser bom ou ser ruim, assim? Porque tem mães que são como a Marcelise, né? E a Marcelise era essa mulher muito ativa ali, muito presente. Quando eu convidei ela para estar aqui no podcast, ela falou assim, Gê, eu acho que eu vivi todos os momentos de UTIM, todas as angústias e alegrias e tudo da UTIM. Falei, foi, de verdade. Mas isso tem isso de ser bom ou ser ruim, essa coisa? Se controlada, se sei lá o quê? É muito relativo de como isso se coloca para cada um, né? Uhum. A verdade é, para algumas pessoas, elas tendem algo de um controle na tentativa, dentro de uma coisa que eu não tenho controle nenhum. Se eu tenho algum controle sobre aquilo, ou acho que tenho, eu consigo bancar aquilo melhor. Agora, acho que na realidade o que a gente vê na UTI, às vezes quando a gente está falando de pais que começam a entrar num certo cálculo, numa certa ansiedade para esse momento da ida para casa, é comum que alguns, por exemplo, queiram abrir mão da amamentação, se a coisa começa a falhar em algum momento ou outro. A gente vê isso, né? Assim, porque o anseio de ir para casa começa a falar mais alto, assim, depois de tanto tempo de internação da UTI. Então, acho que vai muito relativo do como cada um encara isso, né? Como que é para cada um se organizar ou não. Acompanhado pode desenvolver bem esses comportamentos, como a outra também que fica mais na retaguarda também, se acompanhado ali pode dar certo, né? Sim.
acho que a importância é ser acompanhado. E a gente saber das nossas loucuras também. Exatamente. A gente tem, tipo assim, eu tô montando aquela planilha, acreditando nela, mas eu também tenho notícia que isso pode ser uma grande loucura da minha cabeça, que é o que me Passava isso na sua organiza. cabeça? Não, poderia ser que tava tudo errado, mas eu entendi. pelo Mas menos me eu tinha organiza. Viu, gente? De tudo ela é normal. Eu sou normal, gente. Então, é isso, assim, não é, me peguei aquilo e aquilo. Não, Não, eu tenho notícias que isso pode ser. Aquilo ali me deu um fio de esperança, porque eu tinha uma data, eu tinha um número que ela poderia sair. Claro que ela poderia sair antes, poderia sair depois, mas eu tinha um norte. E aquilo me deu esperança. Gente, tá faltando tantos dias pra minha filha sair. Sabe? Era um norte. Mas é claro que poderia dar tudo errado. Poderia ser que ela mamou demais e perdeu peso, e aí regrediu. E ok, era sobre o teu norte. E eu fiquei super feliz que pelo menos seguiu certinho meu norte. Quanto tempo de UTIM? 42 dias. Foram 42 dias. Eu falo que os dias dentro da UTIM são loucos, a gente não vê as horas passar. 42 dias. Não, eu tô falando, a conta. Mas isso na cabeça de alguns vai uns 90, 120, né? É Isso. Que é isso, né, Jéssica? É uma muito... noção de tempo, é comum narrarem uma questão com o tempo que é muito curioso, assim, né? Eles falam assim, ao mesmo tempo que parece que eu já vivi um mundo de coisas aqui dentro, passa rápido às vezes também, a gente perde um pouco a noção. A gente, trabalhando dentro da UTI, a gente perde a noção do tempo. Sim. Né? Quando às vezes a gente vai falar com os pais de alguma coisa, a gente pensa que aquilo aconteceu ontem, aquilo já aconteceu, já tem dias. Exatamente. Né? É tudo muito intenso. E eu acho que essa montanha-russa que você falava do início, é muito isso, né? Acaba fomentando uma ideia de que parece que foi muito mais tempo, ao mesmo tempo parece que foi menos. Rápido, exatamente. E que a gente viveu muita coisa. É isso aí. E assim, eu tô achando muito legal. Talvez alguém, quando a gente começou, até porque o episódio da semana passada foi também falando do Novembro Roxo, da prematuridade, dessa questão da UTIM. Eu acho que talvez quando eu tenha apresentado, mesmo que com muita alegria, né? Porque ter vocês aqui é uma alegria para mim, eu acho que pode ter passado na cabeça de alguém assim, vai ser um episódio pesado, com história. E não, você vê que como que as coisas podem ser revertidas com história que teve seus momentos de angústia, a gente não tem que negar isso, né, Jéssica? Mas que a alegria, ela é real. É uma história de amor, né? É uma história de amor. Eu costumo dizer que as coisas mais lindas que eu escutei na minha vida, assim, as situações que eu presenciei com pais, em que eu senti algo que eu falei, cara, isso é amor. Foram em momentos de pacientes muito graves, foram em momentos de perdas, né? Porque é isso, acho que é amor. E é isso que vai fazer sustentar vocês durante o processo de internação todo. Exatamente. E que bom, porque é claro, cada um vai contar essa história de um jeito. Existem pessoas que a gente sabe que elas vão sair da UTI, elas vão contar como um grande terror. E tem pessoas que vão sair, elas vão... Mas é sempre uma história de amor. É o amor que sustenta. É uma história de amor para os nossos filhos. A gente acaba também tendo uma história de amor pelos filhos das outras mães que estão ali dentro. Eu ia falar disso, pode falar. A gente acaba tendo um convívio ali. 42 dias, todos os dias, de 8 horas da manhã, às vezes até às 10 da noite. A gente consegue ver, quando a gente vê a evolução de cada criança, a gente consegue ver a angústia de cada mãe, a gente acaba sendo um pouco psicóloga, mesmo não sendo psicóloga de cada mãe, para essa troca de carinho, de mensagem, e a gente leva essas amizades, essas mães, pro nosso convívio. A gente costuma dizer que são os amiguinhos da UTIM. Fala, filha, a gente vai ver seu amiguinho da UTIM hoje. Então, a gente tem esse convívio. Eu falo que eu tenho algumas mães que ficaram mais próximas, que a UTIM era dividida na parte da frente, a parte de trás, né? E a parte de Você trás, é da galera do fundão. Eu era da galera do fundão. Eu era da galera do fundão. Foi algumas mães. É a Lu, mãe do Fernandinho. Ela mora no meu coração. A Letícia, que era a mãe da Thalita, fofura. A Letícia novinha, né? Novinha. Letícia, pra minha vida, a gente vai na minha casa, a gente marca de se encontrar, a gente conversa todos os dias, literalmente. Tem a Lívia, que era a mãe das gêmeas. A Lívia, como a gente costuma dizer, como ela tem gêmeas, então ela acaba não tendo o contato diário, porque as gêmeas ocupam todo o tempo dela, né? Mas a gente tem essa amizade, a gente leva pra vida inteira. Porque a gente consegue dividir experiências, dividir histórias, e até hoje. Nossa, meu filho tá sentindo assim, aconteceu isso com você? Aconteceu, eu fiz isso, aquilo. Até hoje a gente leva. Então, eu falo que essa convivência que a gente teve
Com as outras crianças, claro que a gente não podia ter contato, né, mesmo por questão de infecção, Claro. mas a gente olhava de longe, a gente conversava com os pais. Se envolve isso com a história. se envolve com a né? história, a gente consegue ver a história de cada um, se emocionar com a história de cada um, contar um pouquinho da nossa história. E isso dá mais força, dá esperança, isso dá ânimo pra gente. A gente não tá sozinho no barco, Não né? tá sozinho no barco. Não aconteceu somente comigo. Eu não sou o alecrim dourado. Isso acontece com qualquer, Aham. qualquer pessoa, e pode acontecer com qualquer pessoa. Mas no momento a gente saber que aquilo é uma fase, aquilo vai passar. E eu tenho pessoas boas do meu lado, que também estão passando por isso, que eu posso dar força para aquelas pessoas. E aquelas pessoas darem força para mim, isso dá Isso dá vida, né? dá vida, dá ânimo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu e a Jéssica conhecemos essa pessoa em comum, essa mãezinha em comum. Passou em algum momento, nesse seu momento de prematuridade da Heloísa e de vida de 42 dias na UTIM, passou em algum momento na sua cabeça, quando a Heloísa conquistava as coisinhas dela, né? O peso, não tem mais CPAP, e saiu da incubadora. Passou na sua cabeça em algum momento assim, não sei se eu posso ficar feliz, porque a outra, não. Isso passou na sua cabeça? Então, Ou você lidou com isso bem? eu consegui lidar com isso bem. Uhum. Até porque quando aconteceu alguma questão, ali dentro da UTIM tinha nenéns mais graves, Aham. e a gente ficava triste por eles, Uhum. mas a gente também comemorava cada vitória. Então, eu comemorava cada vitória, tanto da minha filha como do filho de Do cada outro. um, do outro. Então, eu consegui lidar com isso muito bem. Então, se a vitória da minha filha, olha, graças a Deus pela vitória da minha filha. Se é do outro, não, vamos orar, porque a gente tudo leva para oração, que a gente fala que a gente Sim. tem que se apegar mesmo, que Deus ele tá no controle de tudo. É isso aí. Então, vamos orar, porque se não tá bom agora, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. E a gente orava e as coisas realmente iam melhorando, e as coisas iam fluindo. Então, a gente conseguiu se lidar muito com isso dentro da UTIM. Isso é comum, Jéssica, porque a gente teve aquele caso juntas, onde ela falava muito dessa angústia comigo, que ela não conseguia. Ela não conseguia, não. Ela ficava mal. Ela conseguia, ela Mas ela vibrava. Mas ela ficava mal de vibrar, porque mãezinhas que ela fez amizade ali, box do lado, e almoçava junto e tal. Essa mãe, inclusive, era bem reservada, né? Uhum. E ela ficava mal de comemorar a vitória do bebê dela, porque a outra não tinha vitória para comemorar. Aí eu lembro de ter compartilhado isso com a Jéssica, e o que eu falava é aquilo que a gente falou aqui, a gente não é psicóloga, não, mas a gente se torna em É alguns verdade. momentos. Né? E eu falava para ela, eu falava assim, não, você não merece isso, e o seu bebê, né, sua bebê não merece isso. Sim. A vitória é sua, a vitória é dela, você vai vibrar, Isso você vai aí. comemorar, mas nós temos um coração e uma mente que Deus é tão perfeito que ele nos capacita a se alegrar aqui e se entristecer. consternar É isso aqui, aí. porque não é nem entristecer, se consternar, ter empatia e acolher É isso aqui. Uhum. É muito comum Duas isso. coisas em paralelo, né? É muito comum isso. Parece que você não tem o muito- direito de vibrar porque a muito outra comum do lado que fez sentir um que não tem o vínculo, né? direito de vibrar porque o outro não tá bem, né? Isso gera constrangimento às vezes, né? Às vezes eu tô me preparando para comemorar um mêsversário, isso já vivenciei algumas situações assim. E aí um outro bebê piora muito, assim, né? Isso gera até uma dificuldade para a equipe do como conciliar, Sim. como fazer isso de um jeito Como respeitoso colocar um balãozinho, também. como colocar não sei o quê, Mas porque sem também, ter né? respeito ali. Ter respeito com ambas as partes, respeito com as vitórias que vão se colocar lá dentro, respeito com as dificuldades que vão se colocar. Mas isso é muito comum, sim. Tem muitas mães que elas... É isso. Tem um vínculo muito forte que se cria entre, Sim. né? Então, às vezes, é um bebê que não é só o bebê. É o fulaninho que era o bebezinho do box do lado, com quem eu ia almoçar com a mãe todos os É dias. E que endereço, né? durante muito tempo, talvez aquela mãe tenha sido quase que minha melhor amiga. É isso aí. Né? Então, às vezes vem nisso. Acho que o trabalho nosso lá dentro é um pouco também de conseguir fazer com que elas se autorizem a se alegrar com as coisas que são boas, a entenderem que é isso, vai ter coisas que vão ser ruins, vão ter coisas que vão ser boas, e aí a gente vai ter que viver Vai essas coisas em administrando. paralelo, Sim. administrando É. isso. A gente, na maternidade, né, na UTIM que você ficou, que é do Meridional Vitória, na sua leva, eu não tive isso, não. Mas com a Jéssica, na unidade do Praia da Costa, a gente pegou alguns momentos em que eram mães solo, sem ser solo. Porque elas são mães do interior da Bahia, são mães do interior do nosso estado, e elas vêm e ficam só.
E aí elas ficam e muitas eram por opção, né, Jéssica? Muitas eram por opção, de tipo assim, não vem porque o gasto é grande, a dificuldade existe, e eu vou segurando as pontas aqui. Era onde acabava que criava um vínculo com a gente, né, já criava um vínculo comigo, assim, porque era o momento de alegria, era da Tia G, né? Porque, modéstia à parte, Tia G, ó, fome pode mais, é a que dá alegria. É verdade. Eu chegava lá alegrando Pois o é. dia. Eu tinha A expectativa da UTI é o dia da fono. A Físio faz negocinho aqui, faz no pezinho, né? Tia G vem, ó, pra dar comidinha, pra colocar no TT. É verdade, isso é verdade. Isso é só pra fono. Aí, então, assim, eu levava elas se aproximavam muito e era esse momento de solidão, né? E muitas, a gente entende, era a luta, era a história, né? Que não dava mesmo, não era perto, não tinha como fazer. E às vezes elas optavam por isso. E aí você não precisou passar por isso, né? Graças a Deus. Eu fico imaginando essas mães que precisaram passar por isso, porque não é só um bebê na UTI. Eu tô ali com uma mãe recém-parida, vamos assim dizer. Ela estava enfrentando o puerpério, que também é uma luta de hormônios ali. Ela está enfrentando com o filho dentro da UTI. E ela também está enfrentando, nesses casos de distância, a distância da família. Olha como é que tá o psicológico dessas mães. Então, assim, quando eu vejo uma situação dessa, a gente ora por esses casos, essas mães, para Deus dar forças, porque não é fácil. Eu falo que a vida da UTI não é fácil. A minha vida na UTI não foi fácil. Dessas mães, então, deve ter sido 1000 vezes pior. Sozinhas, né? Sozinhas. O sozinho que a Jéssica não substitui, eu não vou se substituir, mas não vai. Por mais que a gente dá carinho, a Jéssica é uma menina extremamente carinhosa, eu também gosto muito de abraçar e tal. Mas, cara, eu caí de paraquedas na vida daquela mulher. Exatamente. E num momento de dor. A maternidade, ela é sempre solitária, né? É solitária. E aí, nesse ponto, ela é ainda mais solitária. E por mais que eles peguem um pouco a equipe, né? Os técnicos, principalmente, eles se afeiçoam muito, os técnicos pegam como uma família, às vezes. Não é. Não é a mesma coisa. Né? A gente não é. Então, assim, a gente vê... Tanto que tem momentos nessas famílias que vêm de longe que a gente tenta convocar, não. Traz um parente, traz alguém tem que vir, alguém que tem... E a gente vê como eles mudam, né? Verdade. Quando isso acontece. Agora a gente chegou num ponto, que aqui a gente está falando, ó, das emoções, dos acolhimentos, a gente está falando dessas dores, dessa montanha russa, e a gente falou muito da Heloísa. Heloísa tá aí? Heloísa tá aqui. Gente, mas esse podcast sem a Heloísa, por favor, que entre a Heloísa. Que entre a Heloísa. É a estrela do podcast de hoje, né? A Heloísa é a estrela. Isso aí, Jéssica. Bem disse você. Ah, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Olha isso, meu Deus. Ei, Heloísa, aquele momento que você olha e fala assim, passou pela UTI tudo isso, a criança? Ei, Heloísa, você sabe onde você está? Eu sei. Olá, eu tô no podcast Fono Pode Mais. Eu sou. É porque eu posso muito, eu posso mais que essa galera toda. Eu posso, ela fez eu passei pela UTI, conheci Tia G. Eu queria. E agora vocês me acordaram? Eu acabei de acordar, gente, eu acabei. Heloísa, vamos lá. Heloísa, Heloísa, vamos lá, conversar nós duas agora. Vamos conversar. Marcelise, hoje ela pesa quanto? Então, na última consulta, ela estava com 360. 360. Mas nas pesagens que a gente faz extraoficial em casa... Até porque você não gosta de conta, de número. Ela tá com 4. Entendi. Então, pela contazinha, ela tá com 4, mas a consulta Até porque dela... esse peso oficial que você falou na consulta já tem um tempo, já né? tem 2 semanas. Entendi. Ela já, quase 3 semanas. E quantos centímetros, sabe também? 52,5. Ela nasceu com 37. Ela cresceu 5 centímetros de um mês pro outro. Eu falei que se ela vai crescer mais 5, ela vai crescer 20 centímetros desde a nascimento. A conta. Gente, tabela, né? Várias tabelas. Essa é a Heloísa, gente. Olha isso. Isso, me coloca para aparecer, mãe, porque eu sou linda. Não podia comemorar o Novembro Roxo sem trazer uma vitória dessa, né, Jéssica?
Essa é a Heloísa. Essa é a minha bênção. Já tem quantos meses? Tem 3 meses. 3 e quantos dias? Ai, a gente tá com quantos Você é dias? do número. Eu sou do você- número, mas por esqueci favor. esse negócio de dias. aí. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9, então ela tem 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15. É. Essa é a Heloísa, gente, a estrela do podcast Fono Pode Mais no episódio do Novembro Roxo, tá? Que bom. Gente, eu quis trazer essa bebê, que é linda, é dessa história que a gente foi falando, para mostrar que é isso. As conquistas vêm, as dores existem, as lutas existem, mas não tem preço isso aí, Não, né, tem Marcelice? A Vitória, eu acho que é muito melhor. O dia a dia. Me dá ela aqui. O dia a dia com... Tia G não aguenta. Não aguenta, Tia G, não. Isso. O dia a dia com essa Vitória. Fala que ela é minha Vitória. O nome dela é Heloísa, mas o apelido é Vitória. Eu falava isso na UTIM, lembra? Porque não tem preço. Não tem preço. Ela alegra o nosso dia. Ah, vai chorar, filha. Chora não. Mas se chorar também pode, tá? Você pode tudo. E não tem preço. Eu acho que, assim, a angústia, aquele sofrimento da UTIM, as incertezas, elas somem completamente, completamente. E aí todo mundo fala assim, é prematuro, vai ter atraso, vai ter não sei o quê. Não tô vendo isso na minha filha, que eu vejo ela 100% esperta e ativa e alegrando nossa vida. E eu falo que é nosso fôlego. Pode chorar. E que bom trazer a história de vocês, né? Porque eu acho que é o fôlego de vocês e às vezes vai servindo de fôlego para outras pessoas também. Sim. Eu lembro que há uns anos atrás, no novembro, a gente pegou as histórias de mães que passaram pela UTI, pediu para elas escreverem textos e fomos colando esses textos pela UTI, né? Enquanto eu colava, os pais chegavam para ler na frente, não me deixando colar, porque sabe, não deixa eu ler, depois você cola o outro, assim, né? Porque eu acho que dá um fôlego para quem está lá fora passando por isso, ou que venha passar por isso também, né? Jéssica, faz suas considerações finais para mães, para colegas profissionais seus, para que surjam por mais psicólogos como você dentro das UTIs. Queria agradecer primeiro, né, Gessandra? Obrigada pelo convite. Acho que é uma delícia vir aqui falar com você especificamente e falar... Acho que precisa de um colinho de mãe. E falar de um assunto que acho que a gente gosta tanto, que é tão importante, né? E acho que para poder, ao fim, a gente levar um pouco em mente isso, que para além de todas as histórias desses bebês, se eles estão vivos, se eles estão bem, se eles passaram por isso e estão assim, desse jeitinho, isso tem a ver também com esses pais. Então, acho que é importante que esses pais nunca percam de mente isso. E que a gente, enquanto equipe, leve isso. Porque o nosso trabalho está muito além de entregar um bebê bem saudável. Né? Ele está para entregar um filho, como eu falei no início. Acho que é isso. Marcelize, faz sua consideração final para essas mãezinhas aí. Vamos fazer, filha, a consideração Vamos. final, meu amor? Fala. Antes de, como eu falei, muito obrigada por estar aqui. Acho que falar sobre a prematuridade dentro desse mês de novembro é extremamente especial. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho desse momento. E aí, o que eu falo é para você, mãe de prematuro, mãe que está ali naquela incerteza se meu filho vai nascer ou não vai nascer prematuro. Descansa seu coraçãozinho em Deus. Descansa seu coraçãozinho, já deu tudo certo. Deus está na frente, Deus está cuidando e vai dar tudo certo na sua história. A sua história é pequena coisinha que você não estava planejando, mas é como primeiro início de uma história linda e magnífica com sua filhinha. É isso aí. É isso, gente. Novembro Roxo, mês da prematuridade. E que você entenda, você gestante que está sendo orientada, que talvez, provavelmente, possa ser um bebê prematuro, ou você que é mãe de UTIM, você que está vivendo isso, seu bebê está na UTIM, é entender que isso que a Marcelize falou é tudo.
Deus está no controle, Deus tem o controle da nossa história, é Ele quem escreve a nossa história, e que você viva cada momento e que tenha coragem de viver mesmo, de verbalizar, como bem disse a nossa psicóloga, verbalize, coloque isso em palavras, para que essa dor seja aliviada de alguma forma. Sobretudo, coloque aos pés do Senhor, né, Marcelise? Exatamente. Porque Ele é quem te formou, Ele é quem formou o seu bebê, Ele sabe de todas as coisas, tá? Galera, é isso. Até o próximo.